Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, como é que vocês estão? Na paz? Hoje a gente vai estudar aqui dois livros, Sofonias e Ageu. São livros curtos, mas muito intensos. Sofonias traz uma mensagem sobre juízo e restauração. E Ageu vem logo depois com um chamado para reconstrução. Juntos, eles mostram ali que Deus corrige, restaura e reacende o propósito. E aí no livro de Sofonias, que são 3 capítulos, e foi escrito num tempo em que o povo de Judá já não acreditava mais que Deus agia, o povo falava assim, o Senhor não vai fazer nada não, nem bem, nem mal, esse Senhor, isso aí deixou nós para lá, nem sei se ele existe, Era uma geração que acreditava em Deus na teoria, mas vivia como se não existisse. Capítulo 1 mostra ali Deus confrontando esse espírito de indiferença. Ele fala contra aqueles que misturavam fé com idolatria. Fala gente que jurava pelo Senhor, mas que também servia a falsos deuses. E Deus anuncia que viria um dia de juízo, chamado de o dia do Senhor, um tempo de purificação em que toda complacência espiritual seria exposta. Um alerta também ali contra o perigo da mornidão, de estar morno. Ai, tô vivendo de boa, nem quente nem frio, Quando o coração se acostuma com o pecado e acha que Deus não tá vendo nada, nem vai fazer nada, Deus está lá isolado. Fica ligado. Depois, capítulo 2, Sofonias muda o tom e faz um apelo. Ele fala assim, buscai o Senhor, todos os manos da terra, busca a justiça, busquem a humildade, um convite para quem ainda quer voltar antes que o juízo venha. Deus não quer destruir, Ele quer despertar. E aqui também aparece julgamento sobre várias nações. Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria. A mensagem de que ninguém está fora do alcance de Deus. Nem Israel e nem os vizinhos, nem ninguém. Mas há um detalhe aqui importante também. Mesmo no meio da destruição, Deus preserva o remanescente fiel. Um grupo pequeno, mas obediente, que seria o início da restauração futura. Quem fosse obediente ia estar no meio disso. E depois, capítulo 3, o foco volta para Jerusalém. Deus denuncia uma cidade corrompida, fala de líderes egoístas, de profetas interesseiros. Mas de repente o tom muda e ele fala, porém Deus promete limpar os lábios do seu povo, tirar a vergonha, trazer alegria. Ele diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar, ele vai se deleitar em ti com alegria. Um dos momentos ali lindos do Antigo Testamento, onde Sofonias termina mostrando que mesmo Deus sendo um Deus de juízo, de julgamento, que odeia o pecado, mesmo assim, ele tem misericórdia, ele é um Deus que canta de amor para aquele que se arrepende. E aí, a gente fecha esse livro e entra no de Ageu, o livro seguinte, que são só 2 capítulos também, um livro curto, escrito ali no momento em que o povo havia voltado do exílio, mas estava desanimado. Eles começaram a reconstruir o templo, mas pararam e passaram 16 anos focados em suas próprias casas e negócios. E aí o capítulo 1, Deus confronta essa inversão de prioridades. Ele diz, vocês vivem em casas bem acabadas, suas coisas estão prosperando, enquanto a minha casa está em ruínas. O povo trabalhava muito, mas parecia que nada dava certo. E Deus explica o motivo. Considerai os vossos caminhos, sem colocar Deus no centro, o esforço vai se tornar vazio. A reação do povo é um exemplo de obediência. Zorobabel e Josué ouvem as palavras e recomeçam a obra. E Deus diz, eu estou com vocês. Depois a gente tem capítulo 2, o Senhor encorajando o povo desanimado, que achava que o novo templo era pequeno demais comparado ao de Salomão. E Deus responde, a glória da última casa será maior do que a primeira. Ele promete que a verdadeira glória iria vir da sua presença, não das estruturas. E essa palavra aponta diretamente para a vinda de Jesus, que seria o novo templo de Deus entre os homens. O capítulo também ensina que a obediência traz bênção. Mas quando o povo colocou as mãos novamente na obra, Deus declarou, desde esse dia eu vos abençoarei. Coloque a mão na minha obra, faça a minha obra, faça minhas coisas, olha para as minhas coisas que eu abençoo as coisas de vocês, é o que Deus estava dizendo. 2 visões importantes para agora desses livros. Sofonias mostra que o perigo não é só o pecado, mas a indiferença, quando o coração acha que Deus não vai agir. E o 2 é Ageu ensinando que a gente deve reconstruir, mas começando por dentro. Quando Deus voltar a ser prioridade na nossa vida, tudo ao redor vai começar a florescer. Às vezes a gente está preocupado demais só com as nossas coisas. Tem que olhar para as coisas de Deus. Por fim, vamos orar? Senhor, obrigado porque Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és fiel, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Sua palavra é uma fonte de sabedoria, Pai. Obrigado, Pai, por termos audição para escutar esses vídeos, olhos para ler a Bíblia, Pai, por vivermos num tempo onde podemos buscar, Pai, podemos te achar, Pai. Só tenho a lhe agradecer no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade aí para deixar seus comentários, compartilhar. A partir de amanhã, livro de Zacarias. São 14 capítulos. Nós vamos dividir em 2 vídeos. Então amanhã, Zacarias 1 a 7. Que Deus te abençoe de forma grandiosa. Amém?